Obrigado, conselheiro Paulo Cury, meu caro amigo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que muito nos honra com mais esse convite para integrar uma ação tão bacana, tão especial, que hoje nós teremos. Eu quero iniciar, fazendo essa referência absolutamente necessária ao privilégio que tem a população de Rondônia e os gestores públicos do Estado em ter um Tribunal de Contas tão envolvido, tão comprometido com apoiar a gestão na capacitação dos gestores. Isso é um histórico que eu sou testemunha, sou parceiro do Tribunal de Contas em várias iniciativas nesse sentido, e podem ter certeza que é um diferencial, seguramente é, no Brasil, um dos tribunais de contas que mais se dedicam a essa atividade. Bom, no dia de hoje, o conselheiro Paulo já contextualizou, nós temos uma excelente oportunidade de refletir sobre aspectos que estão no dia a dia dos senhores. A minha história, que já foi relatada, e eu não vou repetir, ela é muito focada no acompanhamento do que se faz Brasil afora em termos de contratações. Na minha carreira, eu tive a oportunidade, então, de avaliar e de deliberar sobre contratações em diversas áreas. E também, na área de treinamento, eu procurei me dedicar a tentar compartilhar essa experiência com os colegas, auditores e gestores. Então, no dia de hoje, o que eu me proponho a fazer é também compartilhar com todos aspectos imprescindíveis ou especialmente importantes na gestão e na execução, na condução das licitações. Antes de entrar exatamente no nosso tema, também quero me dirigir a todos que nos acompanham, Rondônia afora, Brasil afora, e dizer que isso muito me honra também, porque vocês integram um conjunto de servidores que tem um papel fundamental no nosso país. Direto ou indiretamente, vocês estão relacionados à área de educação. A única que pode alavancar o país, a única que tem condições de tirar o Brasil do estado que está e colocá-lo no lugar que ele merece. Política pública que vai estruturar, que tem essa capacidade de melhorar, aperfeiçoar o país como todo e todas as demais políticas públicas. E também aqueles que estão encarregados das contratações. Nós vamos unir essas duas grandes dimensões da gestão pública, quem lida com educação, quem lida com contratação, no dia de hoje. Então, a minha ideia é compartilhar os principais riscos envolvidos no processo de contratação, e, para isso, eu vou apresentar aqui um conjunto de reflexões. Ao final, eu vou tentar responder algumas das perguntas que tiverem e que o tempo permitir. Portanto, desde já, se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação sobre o que eu vou dizer, vá registrando no chat que a organização vai me passar e a gente terá um tempo para tentar responder. Eu vou compartilhar na tela uma apresentação, alguns slides, são poucos, para que fixe melhor a minha mensagem. Então, vou fazer isso agora, só um minutinho que a gente já consegue. Leva um tempinho, mas já vai aparecer. Bom, então está aí. O meu propósito, portanto, é que a gente faça a abordagem desse tema, que a gente poderia ficar uma semana, no mínimo, falando sobre ele, mas de forma rápida, pelo tempo e pelo programa, pelo conteúdo que vocês vão ter no dia de hoje. Vou fazê-lo numa forma de visão geral do que vem a ser a gestão de risco das aquisições. Primeira coisa que eu queria refletir com vocês é desmistificar um pouco essa questão da gestão de riscos. É sabido que, no Brasil, a administração pública, inclusive, nós não temos muita cultura de fazer um processo de gestão de risco das nossas atividades da forma como devíamos fazer, da forma documentada. Mas a gestão de risco ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia.
Então, por exemplo, quando nós decidimos contratar um seguro para o nosso carro, nós estamos fazendo gestão de risco na nossa vida. Nós estamos querendo diminuir o prejuízo se acontecer algum sinistro, algum problema com o nosso carro. Se a gente quiser fazer um churrasco, organizar um churrasco de fim de semana, seguramente nós vamos exercitar a gestão de risco, porque nós vamos escolher a melhor pessoa do grupo para comprar as carnes, aquele que mais conhece de carne, e nós vamos escolher aquele expert, por exemplo, em cerveja, porque a cerveja não pode estar quente, tem que ser de boa qualidade, e, para tanto, eu vou, então, designando nessa minha organização de churrasco pessoas que vão me ajudar a evitar que dê errado o que eu quero como objetivo. Então, a partir dessa lógica do churrasco, é que eu vou querer começar com vocês a refletir que, na prática, nas aquisições, é como se nós estivéssemos organizando um churrasco. Nós queremos que dê certo ao final. Então, para dar certo ao final, vai a primeira mensagem objetiva para todos. Qualquer aquisição do setor público tem que alcançar 2 objetivos principais, em nome dos quais será avaliada a efetividade dessa contratação. Primeiro objetivo, a contratação tem que atender às necessidades da administração por intermédio de uma proposta o melhor possível no ponto de vista de preço e de qualidade. É o princípio da melhor proposta. Esse é o primeiro dos grandes objetivos. O segundo, é necessário, absolutamente imprescindível, que nesse processo se dê a todos os licitantes as mesmíssimas condições de participação. Isso está vinculado ao princípio da isonomia no trato com os possíveis licitantes. Então, pessoal, se vocês acertarem, se nós acertarmos nesses 2 objetivos principais, eu diria que 90% dos problemas estarão resolvidos. A legislação estabelece uma série de outros princípios, é verdade, mas esses 2 são os 2 mais relevantes, aquilo aonde não pode errar. Olha a lógica do churrasco. Esses 2 eu poderia traduzir como a cerveja gelada e a carne de primeira no nosso churrasco. Beleza? Ok. Bom, vou explorar um pouco mais isso, mas eu queria também fazer um contexto deste processo de trabalho que vocês estão envolvidos no momento em que vivemos. As aquisições do setor público nesse momento que passamos por uma pandemia, antes de entrar exatamente nos riscos. Todos nós estamos, e vocês que lidam direto com as aquisições, já dialogam, já lidam no dia a dia com alguns dos aspectos que eu vou mencionar. Essa área de licitações e contratos ela é muito visada e tem muita importância pela materialidade dos recursos envolvidos. Todos os anos, milhares de processos de compra são autuados no Brasil afora pela administração pública e bilhões de recursos são gastos por intermédio desse processo. Então, só isso já dá a primeira noção da importância e relevância desse tema. Um outro aspecto importante a considerar é no âmbito de licitações e de contratos que nós teremos relevantes grupos de interesse, pessoas, empresas envolvidas. E eu gosto de dizer que o grupo de interesse mais importante numa contratação é o cidadão, a sociedade. Ela é a destinatária da aquisição que vai ser feita, é o destinatário final. Mas, além da sociedade e do cidadão, que tem que ser atendido, a própria administração pública, por intermédio de todos os setores e servidores envolvidos, um conjunto de fornecedores organizados, que têm lobbies, que têm, enfim, associações que se organizam para fornecer à administração, que é um grupo de interesse poderosíssimo. Nós estamos num momento de campanha política, né, de momento eleitoral, e a gente sabe da participação dos fornecedores da administração, historicamente falando, nas campanhas eleitorais. E, por falar nisso, os próprios políticos e dirigentes compõem esse outro grupo de interesse
importante na área, porque todos os dirigentes, políticos ou não, têm que lidar, têm que entregar e costumam apresentar os seus feitos baseados em contratações que fizerem, obras, etc. Um outro aspecto importante é a complexidade dessa matéria. Portanto, gente, eu vou dar uma dica de ouro. Nessa área, capacitação nunca é demais. A gente tem que estar o tempo inteiro se capacitando, se atualizando. Essa matéria ela evolui do ponto de vista legal e do ponto de vista jurisprudencial, ou seja, as decisões dos tribunais evoluem, sem falar da dificuldade de interpretação de alguns dispositivos ou dúvidas que a legislação nos deixa. Então, a matéria por si só já tem uma complexidade grande. Ocorre que, além disso tudo que eu falei, que é inerente a qualquer momento da história, nós vivemos um momento absolutamente inusitado e inédito, pelo qual a gente nunca passou antes. Esse momento da pandemia, ele colocou toda a humanidade frente a uma situação que a gente não estava preparado para lidar. Traduzindo isso para a área de contratação, que já lida no dia a dia com incertezas, com dúvidas, este momento é ainda mais crítico na área de licitações e de contratos por várias razões. Porque, fundamentalmente, dependerá da área de contratações providenciar soluções logísticas, aquisições, contratações, que vão minimizar o risco de perdas humanas, simplesmente isso. Algo que, para muitos, até então era distante, passa a ser uma regra e uma exigência da área de contratações, seja na área de educação, seja na área de saúde ou qualquer outra. E na área de educação, nós temos grande preocupação, o conselheiro Paulo Cury falou do esforço que nós temos feito nos GAEPs, Brasil afora, e Rondônia é o pioneiro, no sentido de orientar o planejamento da volta às aulas, que pressupõe contratações feitas de forma rápida e eficiente, dá exatamente o contexto, o cenário do desafio que vocês têm pela frente. E, por último, em termos de contexto, nós temos a imprevisibilidade do nosso cenário futuro. Nós trabalhamos com uma incerteza de quando esse drama sanitário se encerrará, quando chega a vacina, quando é que a gente pode retornar minimamente à condição anterior. E isso tem impacto, seguramente, nas contratações, porque as contratações, elas estão diretamente impactadas pelo momento, seja porque alguns itens que serão contratados estão hoje muito demandados, e a gente sabe que quanto mais demanda, maior o preço, seja porque começa a faltar algum tipo de, enfim, de insumo ou de bem, e, portanto, essa imprevisibilidade do futuro, é muito razoável o gestor perguntar quanto de máscara que eu vou comprar. Será que se eu comprar uma quantidade muito grande, amanhã ou depois, daqui a 2 meses, vira a vacina e as máscaras passarem a ser desnecessárias, será que o TCE não vai me responsabilizar porque eu comprei a mais? Será que se eu comprar máscara hoje, que é algo muito relevante e importante, mas o preço não está o melhor, já foi muito mais em conta, será que o tribunal não vai me condenar por eu estar pagando esse preço mais alto? Ou seja, o futuro, o comportamento dos preços, o mercado, a gente não sabe, e isso traz impactos, então, para o setor de aquisição. Gente, é dentro deste cenário, deste contexto super desafiador que vocês se inserem, que eu gostaria de, a partir desse momento, listar e refletir os principais riscos que eu sugeriria que vocês evitassem, ao máximo, correr na condução das aquisições. A gestão de riscos, ela nos ajuda a errar menos. Então, aqui vão algumas dicas que serão exploradas ao longo do dia, muitas delas pela Cleice, que vai fazer isso
de forma mais prática, dicas de onde vocês não devem errar. E de onde eu tirei essa lista, antes de mais nada, antes que me perguntem? Essa lista é baseada no histórico de observação que eu mesmo fiz sobre as principais irregularidades que geram consequências danosas tanto para o gestor público, quanto principalmente para a população destinatária das aquisições. A gente observa que há falhas que são menos graves e outras que são mais críticas. Então, procurei focar aqui naquelas que são mais críticas e que vocês devem ter uma atenção maior. Devem evitar ao máximo errar. Lembrem-se do nosso churrasco. Nós vamos tentar nos ajudar, nós vamos fazer o máximo, nós vamos tomar cuidados para que isso não aconteça. O principal objetivo do treinamento de hoje é que vocês tenham sugestões, reflexões sobre cuidados que vocês vão tomar para que não tenham problemas futuros no Tribunal de Contas, na sua vida, afetando o seu CPF, sua carreira e, principalmente, afetando a sociedade que é a destinatária, como eu disse, que espera que a gente conduza um processo de licitação muito bem feito. Vamos lá? Então, vou passar o primeiro. O primeiro dos riscos que nós... só um minuto. O primeiro deles é baseado na premissa de que a licitação é uma regra geral absoluta, ou quase absoluta. Comprar algo, adquirir, contratar um serviço no setor público pressupõe a realização de licitação. A lei autoriza em situações muito específicas que essa licitação não possa ser feita. Num primeiro caso, na dispensa, são hipóteses especificadas na lei, são apenas aquelas em que, apesar de reconhecer que há uma possibilidade de competição, de disputa de fornecedores pela aquisição, a circunstância, o momento, autoriza o gestor a não fazer a licitação. Essa é a chamada dispensa. E a outra categoria é a inexigibilidade. É aquela hipótese em que a lei fecha em alternativas muito restritas, em que se considera que não há mesmo viabilidade de uma disputa, de uma competição. Portanto, gente, tirando essas duas hipóteses, e ao usar essas duas hipóteses, cuidado, elas devem ser muito bem justificadas e caracterizadas no processo de contratação. E eu costumo dizer que justificar não é alegar, afirmar, mas provar a situação que está sendo dita. Tirando essas hipóteses, a licitação é imperativa. Então, não fazer licitação usando esses instrumentos de dispensa e inexigibilidade de forma indevida é uma falha gravíssima, é um risco muito crítico que pode gerar muito problema. No contexto da pandemia, a legislação foi alterada, o conselheiro Paulo Cury, presidente, falou sobre isso, e a Cleice vai explorar algumas regras excepcionais para a contratação por dispensa, algumas inovações. O segundo risco é a gestão contratar e licitar algo que não esteja diretamente linkado, alinhado às necessidades da administração. Imaginem vocês que uma escola, vamos sair do momento da pandemia, no período pré-pandemia. Imaginem vocês que se uma escola ou uma secretaria de educação decida comprar máscaras que nós usamos hoje, para distribuição para os alunos e professores. No momento pré-pandemia, essa contratação estaria totalmente desvinculada da necessidade. Naquele momento não fazia sentido. Mas hoje, a necessidade mudou. Então, hoje, essa contratação de máscara, de álcool gel, já é algo necessário. Portanto, nós vamos explorar ao longo do dia a questão do planejamento e ele se inicia com a comprovação de que aquilo é necessário. E aquilo é necessário nas especificações, na qualidade e na quantidade que eu vou licitar. Então, ponto-chave. Só vou contratar e licitar algo
que eu consiga provar para o mundo, para o tribunal, que aquilo é necessário naquela configuração, naquela quantidade. Outro risco gravíssimo. Eu planejo a minha licitação, algo necessário, vou fazer a licitação, vou conduzir a licitação e lanço um edital, mas nesse edital eu tenho uma cláusula que restringe indevidamente a participação dos licitantes. Eu dei 2 dicas de ouro, a cerveja e a carne de primeira lá no início, e aqui está uma delas, que é a violação desta regra, ela, digamos, por consequência, atinge de morte o princípio da isonomia. Ou seja, eu não estaria dando a igualdade de condições para os participantes da licitação. E isso é muito grave. É, sim, possível que o edital tenha cláusulas restritivas, desde que justificadas. E aí, tanto em relação ao objeto, quanto em relação à sua especificação, talvez a gente possa explorar isso um pouco mais à frente, ao longo do dia, mas, nesse momento, eu queria que ficasse essa mensagem. Cláusulas indevidamente restritivas. A restrição tem que ser muito bem justificada. Bom, o que mais? Olha aí um problema gravíssimo, sério, o chamado fracionamento da licitação. Gente, alguns até falam fracionamento irregular, mas isso é um pleonasmo, porque, a rigor, fracionamento é, por definição, irregular. E o que vem a ser o fracionamento? O que é ilegal? O que é irregular? Fracionar é comprar em mais de um momento, em 2 ou 3 momentos, aquilo que poderia ser comprado num único momento. Ao fracionar, a administração tem a possibilidade de lançar uma modalidade menos ampla, mais restrita no ponto de vista da sua divulgação e da sua participação. Então, até mesmo a dispensa pelo baixo valor, várias vezes realizada, configura o fracionamento. A dica que eu dou para vocês tentarem avaliar se estão fracionando a licitação é baseada em 2 premissas. O gestor público, ele tem que ter previsibilidade do quanto ele vai comprar e tem que ter disponibilidade orçamentária para comprar o todo. Um exemplo básico. Vamos imaginar que a área de educação, o protocolo de biossegurança, disse que era para comprar 1.000 máscaras para a escola poder reabrir. E aí vai a licitação e não tem recursos para comprar as 1.000 máscaras. O recurso que ela tem é para comprar apenas 500 máscaras. Neste caso, está autorizado que ela realize a licitação baseada na necessidade possível, quer dizer, não na necessidade, mas na possibilidade de compra. Ou seja, se ela só tem recurso para comprar 500, ela vai enquadrar a sua modalidade de licitação nessa faixa. Agora, se ela tem recurso para comprar as 1.000, nada justifique que ela faça 2 compras de 500. Ainda que seja numa modalidade mais ampla, como, por exemplo, o pregão eletrônico, ao fazer isso, a administração está perdendo eficiência, fazendo 2 processos administrativos, quando só precisaria fazer 1. E vou contar para vocês, na minha história, todo fracionamento, ou seja, todo parcelamento ilegal de licitação, com raríssimas exceções, está relacionado diretamente com uma tentativa de direcionamento. Então, quando o gestor público fraciona, a nossa percepção, a nossa impressão de cara, quem é controlador, é de que fracionou porque quis direcionar para o seu amigo ou para fulano. Gente, é importante dizer que
o fracionamento é caso a caso. Essa hipótese que eu mencionei, por exemplo, de uma outra perspectiva, vocês que estão licitando, a Secretaria de Educação fala assim, eu quero 1.000 máscaras, vocês vão e compram na melhor modalidade 1.000 máscaras, atende a necessidade. Daqui a um mês, a Secretaria de Educação vem e fala para vocês, olha, eu errei a conta, eu preciso de mais 1.000, aí vocês fazem outra licitação. Pergunta, isso é fracionamento? Do ponto de vista, se eu olhar a gestão como um todo, eu posso considerar que é fracionamento, mas a responsabilidade nesse caso estaria, se for o caso, em quem demandou a compra e não em quem processou a licitação. Portanto, tem um papel fundamental para evitar o parcelamento, o planejamento que é feito pelas áreas que demandam as contratações. E não apenas quem conduz, quem decide a modalidade, quem faz a licitação. Fracionamento é complexo, é importante e é crítico. E poderíamos, enfim, falar muito mais sobre isso. Mas vou deixar essa pílula para a Gleice explorar um pouquinho mais. Seguindo aqui, pessoal, outro problema sério que eu sugiro que vocês evitem de todas as formas, adotem todos os cuidados. É o chamado sobrepreço na licitação e na contratação. Vamos, então, pacificar o que vem a ser sobrepreço. Aliás, infelizmente, né, a gente tem observado este fenômeno, essa irregularidade em contratações de EPIs e de insumos para enfrentamento da pandemia, Brasil afora. Ou seja, estão fraudando licitações num momento tão crítico de aquisições tão essenciais para a administração pública. É algo talvez impensável, ou na nossa realidade, enfim, pouco, na minha pelo menos, era de difícil... eu dificilmente imaginaria que a gente teria esse nível de problemas que a gente está tendo nas contratações na época da pandemia, com tanta gente presa, operações da Polícia Federal. Eu falo isso, inclusive, porque até importante dizer que os grandes escândalos de corrupção do país, quase que sem nenhuma exceção, foram operados, perpetrados por intermédio de fraudes nas licitações e contratações. Então, essa área é muito visível, é muito crítica. Portanto, a minha dica, mais uma, não deixem que fique suspeitas de que a aquisição que vocês estão conduzindo foi realizada com o intuito de fraudar o processo, de beneficiar alguém. E se seguirem essa cartilha, eu tenho certeza que nós estaremos quase que eliminando o risco dessa acusação ser feita. Bom, voltando, o sobrepreço na licitação é aquele preço acima do mercado, preço constante do meu orçamento base, e, portanto, na licitação, ou o preço constante do meu contrato acima de mercado. O que é preço acima de mercado? Acima daquele que é praticado naquele momento, naquelas circunstâncias, naquelas características e naquela quantidade. Preço de mercado é um conceito complexo. Por quê? Volta ao exemplo da máscara que nós usamos nesse momento de afastamento de quarentena. A máscara, ela, ao longo desse período, variou demais o preço. A depender do momento da contratação, ninguém pode acusar o gestor de ter pago um preço acima do que foi praticado no ano passado, 2 meses atrás. Por quê? Porque aquelas eram as condições de preço do mercado do momento. Muitas vezes o gestor fica em dúvida, com receio. Puxa, se eu comprar nesse preço, amanhã o tribunal vai me condenar, vai me responsabilizar. Se vocês documentarem de forma cabal, suficiente, no processo, que aquele era o preço, era o melhor preço que vocês encontravam no momento, e que não poderia se aguardar um tempo para a sua aquisição, vocês não serão responsabilizados, eu posso garantir para vocês. Então,
a quantidade também faz diferença para sobrepreço. Uma coisa é comprar uma máscara na farmácia, para meu uso. Outra coisa é a Secretaria de Educação comprar dezenas de milhares de máscaras. Naturalmente, a unidade tem que ser mais em conta, o preço tem que ser menor do que aquela que eu pago individualmente. Portanto, o sobrepreço, sugiro, a relação com preço de mercado. Sobrepreço é aquilo que está acima do preço de mercado. Uma outra irregularidade ou um outro comportamento que eu sugiro que vocês evitem ao máximo. Alterarem o contrato durante a sua execução, modificando cláusulas ou objeto de forma não justificada. Por quê? Porque isso viola, além de vários dispositivos legais, o próprio princípio da isonomia, aquele que eu falei lá atrás. Se eu alterar durante a execução uma condição que eu estabeleci no edital, é provável que eu tivesse, nas condições novas, um outro conjunto de fornecedores participantes da licitação. Eu licitei algo e tenho que executar esse algo. Eu não posso mudar essa execução ao longo do tempo. Primeiro porque, ou se eu identifiquei corretamente a necessidade no planejamento, é aquilo que é para ser executado. Se houve um problema de execução, de planejamento, de desenho, de elaboração do termo de referência, do projeto básico, aí eu posso corrigir, mas eu tenho que justificar. Então, cuidado, porque essas alterações, a gente já viu vários casos em que alterações foram feitas para beneficiar o contratado, e foi a forma de fraudar o processo. Então, não deixem dúvidas de que a alteração que vocês fizeram é com intenção de fraude. Se necessário, altere devidamente justificado. Outro risco que eu sugiro evitar, e a Cleice vai falar sobre isso, fiscalizem corretamente o que foi contratado. Vamos combinar que uma coisa é o planejamento da licitação, da aquisição, outra coisa é a própria operacionalização, né? O próprio processo de licitação em si, formalização do contrato. Uma outra muito diferente é a execução. Então, aquilo que a gente combinou com o contratado precisa ser cumprido. Portanto, fiscalizem para ver se o objeto contratual está sendo executado da mesma forma como foi licitado e contratado. Não admitam a execução distinta. Não admitam receber serviços e bens de terceira categoria se vocês compraram, adquiriram, contrataram e licitaram algo de primeira. Isso é um problema sério, eu vou chegar nele daqui a pouco. Então, cuidado com a execução. Exijam e dediquem tanto esforço e cuidado na execução quanto fizeram durante a licitação. Chegando no final, pessoal, eu trato aqui de um outro fenômeno, de um outro problema, o chamado superfaturamento, que alguns confundem com sobrepreço, e não são sinônimos. Vou explicar. Superfaturamento é gênero e sobrepreço é uma espécie. A regra geral, vocês têm que evitar totalmente essa figura do superfaturamento. O superfaturamento é aquele pagamento que foi feito a maior do que o que foi contratado. Uma das hipóteses de superfaturamento é o sobrepreço. Na verdade, a primeira hipótese não é exatamente em relação ao que foi contratado, mas é o sobrepreço, que é o preço de mercado. Vou explicar. Se nós contratamos a máscara por um preço 2 vezes o valor de mercado, se o meu orçamento base da minha licitação tem um preço de 2 vezes o preço de mercado, eu chamo isso de sobrepreço. Eu celebrei o meu contrato com esse preço licitado 2 vezes acima do valor de mercado. Eu ainda chamo de sobrepreço. Se esse contrato for executado
a máscara for adquirida e for pago aquele preço, eu já transformo, eu já não falo em sobrepreço, eu falo em superfaturamento. Aí é o superfaturamento por sobrepreço. Superfaturamento é aquilo que já foi pago e que vai exigir uma devolução. Beleza. Só que existem duas outras hipóteses de superfaturamento. Além do sobrepreço, pode haver o superfaturamento pelo que se chama de subqualidade. Eu licito e contrato um material de primeira, me é entregue um material de terceira categoria e eu pago como contratei, como se de primeira fosse. Perceba, eu paguei a mais pelo que valia aquele material entregue e, portanto, quem causou esse pagamento a maior vai ter que devolver. A isso se chama superfaturamento por subqualidade. E, por último, tem um outro tipo de superfaturamento chamado de superquantidade. É pagar por uma execução que não se realizou naquele quantitativo. Eu licito corretamente, contrato corretamente, o preço está de mercado, contrato o fornecimento de 1.000 máscaras, me é entregue apenas 500 máscaras, eu dou o recibo, né? Liquido a despesa, dou o aceite e pago como se 1.000 máscaras tivesse recebido. Então, eu paguei uma quantidade maior do que efetivamente executado, tenho que devolver essa diferença. Aí isso se chama superfaturamento por superquantidade. Este fenômeno, esse problema, é um dos mais críticos que vocês têm que evitar a todo custo, ao máximo. Gente, eu chego aqui ao final, então, da minha apresentação, meu tempo se esgotou, e pela minha combinação com a organização, com a própria Cleice, a minha ideia foi fazer uma visão geral dos principais riscos que estão envolvidos na área de licitações e contratos, e nesse momento da pandemia. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, e seguramente, como eu falei no início, vocês terão a oportunidade de navegar por essas etapas, por essas partes, né? Essas etapas do trabalho da licitação, esses problemas no dia de hoje, e com a Cleice, que vai fazê-lo de forma bastante prática com vocês. Mas, como eu prometi, temos um pouquinho, eu acho que temos, não sei se eu já esgotou o meu tempo, e eu peço ajuda aos meus amigos, a Cleice, a organização, se é possível responder alguma pergunta, e se teria alguma pergunta a responder. Meu e-mail, de toda forma, está aí, eu não estarei o dia todo com vocês, a partir de agora, quem vai assumir é a Cleice, mas eu me coloco à disposição em qualquer momento, se eu puder ajudar em algo mais, e tenham certeza de que vocês vão poder contar com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, porque, como eu disse antes, esse tribunal tem um compromisso muito bacana de apoiar a gestão naquelas suas dificuldades maiores, e o evento de hoje é apenas mais um na história aí. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou me colocar à disposição. Não sei se... e temos questões, eu pergunto a Santa e pergunto a... Bom, tem um comentário aqui do Fabrício, né, Moreira, dizendo que essa situação é muito comum nas escolas que recebem recursos ao longo do ano. Geralmente são recebidos em 4 parcelas. Então... o Fabrício me parece reportar a questão do fracionamento. Então, Fabrício e demais amigos, realmente, porque a disponibilidade ela é tanto orçamentária quanto financeira. Se vocês recebem o recurso fracionadamente, e se é necessário a aquisição naquele momento, não se podendo aguardar as demais parcelas, a princípio, nós temos, que reconhecer a necessidade da compra parcelada. Eu daria uma dica para que não fique nenhuma dúvida. Façam pela modalidade mais ampla, por exemplo, pregão eletrônico, porque não vai
pairar a dúvida de que vocês, por alguma, enfim, razão, tentaram limitar a competição. Então, o pregão eletrônico, ele mitiga, a adoção do pregão eletrônico, ele mitiga muito a possibilidade de acusações, né, de ilações de que a licitação foi dirigida. Ok? Então, se não há recurso para o todo, se não é possível aguardar, e se é necessário comprar, comprem. E adotem a modalidade mais favorável à competição. Essa é a minha dica. Tá? Bom, acho que não temos mais alguma questão. Fico feliz de termos uma audiência tão bacana aí, mais de 600 pessoas nos acompanhando. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês, ao final do dia, vão dizer que valeu a pena ter dedicado esse tempo, e falo isso pela pessoa que vai me suceder, que é a Cleice, que, ao contrário de mim, que sou mais dedicada ao controle das licitações, a Cleice, ela bota a mão na massa, ela realiza. Então, ela tem tanto a visão do controle quanto a visão da execução, e ela vai poder explorar com vocês de forma muito prática o conteúdo.